Gente, tudo bom? Ó, hoje eu vou fazer essa quiche de frango, né, que é com massa podre. Então, eu vou mostrar para vocês como eu faço. É super fácil, prática, tá bom? Então, vamos para a receita? Ó, então, gente, para essa quiche, eu vou usar esses ingredientes aqui. São bastantes ingredientes, mas tudo simples. Ó, aqui eu estou usando 600 gramas de frango, já picadinho. Pode aproximar aqui, irmão? Ó, já coloquei aqui na panela, já cortei assim, picadinho. Aqui eu coloquei uma folhinha de louro e um cubinho de caldo de galinha. Vou usar também, ó, uma cebola picadinha, 4 ovos. Aqui esses 4 ovos é para o creme, mas vou usar mais um ovo inteiro e uma gema para a massa. Vou usar também, aqui tem 4 tomates picadinhos para o recheio, orégano, chimichurri, meia xícara de leite gelado, que é para massa. Aqui também tem 4 colheres de sopa de margarina, gelada também, sal a gosto, alho, tem 3 dentinhos de alho picadinho. Aqui tem 100 gramas de queijo parmesão ralado, 4 colheres de sopa de amido de milho, maisena. Vou usar também cheiro verde. Para o creme também vou usar 2 caixinhas de creme de leite de 200 gramas, pimenta do reino a gosto e vou usar requeijão nessa minha quiche. Mas eu costumo usar também o catupiry, fica maravilhoso também. Aqui tem 2 xícaras de chá de farinha de trigo, sem fermento. Que eu vou usar também uma colherinha de chá de fermento em pó nessa massa. Eu começo cozinhando o frango. Uns 15 minutinhos depois que pega a pressão, já tá bom. Então aqui eu já deixei a minha água fervendo. Eu vou colocar e vou deixar cozinhando, deixar na pressão por uns 15 minutos, que aí é rapidinho. Parece muita coisa, né? Isso aí é bastante coisa, né? Bastante ingredientes, mas vai estar tudo na descrição aqui do vídeo. E é super fácil, é prático, né? Porque a quiche não precisa cobrir, né, com a massa. Então, por isso que eu uso também só 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Quando eu uso a massa podre cobrindo a forma, então eu coloco 3 xícaras de chá. Então, aqui, ó, enquanto o frango cozinha, eu já vou preparando essa massa. Então, eu vou começando colocando primeiro o pó royal, uma colherinha rasa assim de pó royal, o sal, né, uma pitadinha só de sal, porque a margarina já tem sal. Agora, se for usar a margarina sem sal, aí pode colocar um pouquinho mais de sal, né? Aí eu começo amassando essa massa, ó, misturando aqui essa margarina com essa massa, com essa farinha. E aí eu coloco os ovos, né, o ovo, a gema, e vou dando ponto com o leite, né, às vezes nem vai toda a meia xícara de leite, né, depende, né, como ficar a massa aqui. Aí quando dá o ponto eu mostro para vocês como que tem que ser o ponto da massa. Então, gente, as 4 colheres de sopa de maisena eu divido, né, eu coloco 2 colheres aqui na massa, né, eu misturo na massa, e as outras 2 colheres eu uso no creme. E aqui, ó, já misturei a margarina com a massa. Aí agora eu coloco os ovos, né, aqui tem uma gema e um ovo inteiro, né, então são 2 gemas que eu uso aqui. Aí tem que ser na mão mesmo, assim, ó, misturando. Então, gente, aí vai colocando aos pouquinhos o leite, ó. Como eu falo, né, às vezes não vai nem todo o leite, porque dependendo de como for os ovos, se for os ovos grandes, esses aqui mesmo são grandes, então acho que eu não vou usar nem metade desse leite. Aí vai colocando e vai vendo o ponto da massa. Aí quando tiver um ponto certo, aí pode parar de colocar o leite. Também pode falar assim, mas e se não tiver o leite, posso usar água gelada? Pode também usar água gelada. Se não quiser usar o leite ou não tiver, pode também substituir o leite por água gelada. Essa massa é a massa podre, né? Pode usar para empada,
empadinha, para empadão e também para torta, né, com a tampa. Eu gosto mais de fazer ela como a quiche, que é mais prático, né, mas fazendo a tampa dela também fica muito bom. Ainda vai mais um pouquinho, vai colocando aos pouquinhos. Aí também se, por exemplo, eu errei o ponto, ficou muito mole, aí também pode colocar mais um pouquinho de farinha de trigo. Olha, o frango já cozinhou, olha, já escorri a água, né? Agora eu vou desfiar. Então, para desfiar mais rapidinho, eu faço na panela mesmo, ó, tampa a panela, só dá uma sacudidinha, aí ele já desfia todinho. Pronto, agora eu vou começar dourando a cebola, né, que é para o recheio. Aí já coloquei aqui umas 2 colherinhas de sopa de óleo. Pode ser azeite ou manteiga, sua preferência. Aí eu começo fritando a cebola. Coloco também o alho. Ó, gente, a cebola já deu uma murchada, ó, começou a dourar. Aí eu já posso ir acrescentando os outros ingredientes. Eu coloco o frango, né, já desfiadinho. Eu coloco tomate, salzinho, pouco sal, né? Eu gosto de colocar um pouco porque para cozinhar o frango eu já cozinhei ele com um cubinho de caldo quinó, né? Então eu já pego um pouquinho de sal. Aí eu coloco mais um pouquinho e pimenta do reino. Esse é sem pimenta, né? Por isso que eu uso a pimenta do reino, porque quando eu uso o chimichurri com pimenta, eu nem acrescento a pimenta do reino. Aí coloco orégano. Fica uma colher de sopa de orégano, mas é a gosto, né? Aí deixo refogar bastante esse frango, uns 5 minutinhos aqui refogando. Aí eu deixo ele descansando enquanto eu preparo, né, monto a massa, né, forro a forma. Aí ele fica tampadinho aqui na panela. Bom, gente, aqui já refoguei, né, todo o frango. Aí desculpa aí, gente, eu esqueci de colocar o microfone, aí o áudio ficou um pouquinho baixo. Mas aqui, ó, já terminei de refogar, vou colocar o cheiro verde e vou deixar agora ele repousando enquanto eu forro a forma com a massa, tá? Deixo aqui assim, tampadinho, desligar o fogo. Enquanto eu fazia o recheio, gente, eu já tinha terminado a massa, então eu deixei repousando um pouquinho na geladeira, descansando um pouquinho. Mas não necessariamente, tá? Mas como ficou faltando um tempinho, né, para o recheio ficar pronto, então eu deixei, já tinha feito a massa, eu deixei na geladeira. Aí eu começo forrando essa forma, né, ela é de fundo removível, ela é de 25 por 10. 25 de diâmetro por 10 de altura. Então eu começo forrando primeiramente o fundo, ó, espalhando essa massa. Aí eu forro todo o fundo dela. Ó, essa massa fica bem gostosinha para trabalhar com ela, ó, fica bem molinha. Esse é o ponto mesmo, ó. Vendo? O ponto dela é esse aqui, ó. Então nem usei todo o leite, né, a meia xícara de leite. Só metade da meia xícara foi o suficiente para dar esse ponto aqui na massa. Pronto, ó, já forrei todo o fundo dela. Aí eu vou forrar as laterais. Aí para ficar melhor, ó, eu faço os rolinhos, vai fazendo os rolinhos da massa e vai apertando assim, ó, ela vai aderindo. Não precisa untar a forma, né, porque essa massa já tem gordura, né? Então ela não gruda. Ó, vai forrando toda a lateral. Tô terminando aqui, ó, já forrei toda a lateral. Aí com um garfo eu faço isso, ó, para aderir melhor aqui, ó, essa parte da lateral com o fundo, ó. Aí faço nela toda e dá um furinho em toda a massa, que é para ela não formar bolinha, né?
não criar ar na massa. Aí, gente, com a ajuda de uma colherinha, eu faço uns desenhinhos nessa massa aqui, ó. Mas é opcional, né? Se a pessoa quiser, ó, fica mais apresentável depois de assado. Pronto, terminei, ó, toda a decoração. Aí agora eu vou preparar o recheio. Vou colocar o recheio aqui nessa massa. Não precisa levar no forno antes, gente, essa massa. Já pode colocar o recheio e já ir direto no forno. Já boto o creme. Uma espalhadinha. Tá quentinho o recheio. Já com o recheio todo espalhado, agora eu vou fazer o creme. Vou começar com o creme. Ó, começar batendo os ovos, né? Que tem 4 ovos, 2 caixinhas de creme de leite, 2 colheres de amido de milho. O queijo ralado aqui tem mais de 50 gramas, né? Tem quase 100 gramas de queijo. Eu vou colocar, não vou colocar todo, vou deixar um pouquinho para colocar por cima, depois que colocar na forma, só para ele dourar. Esse requeijão também, eu vou colocar pouco aqui, e aí é só bater. Bom, gente, aqui eu não acrescento sal, porque já tem sal no recheio. Aqui também tem o requeijão, né, que já tem sal. Tem o queijo ralado também, que já tem sal. Então eu não coloco mais sal, mas aí vai do gosto de cada um, né? Prontinho, o creme. Aí coloco esse creme aqui por cima. Aí dá uma ajeitadinha assim com o garfo para esse creme também ele entrar no recheio, né? Isso era só um detalhezinho. Como é requeijão e é de potinho, o que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho aqui nesse saquinho. Aí agora que eu faço isso, ó, por cima, depois de assado, muito bonito. Sem contar no sabor, né? Fica uma delícia. Para um lanchinho da tarde, ou até mesmo uma refeição principal. Bastante requeijão. Aí agora coloco o queijo ralado por cima, ó. E é só levar no forno. Meu forno tá aquecido, né, a 200 graus. Aí vou deixar por 40, 45 minutos no máximo. Aí eu já mostro o resultado. Como essa forma é de fundo removível, eu gosto de colocar numa assadeira. Essa assadeirinha de pizza, eu coloco para ficar melhor para tirar do forno. Pronto. Só esperar agora. Bom, gente, a minha torta já está pronta, ó. Com 45 minutos, foi o suficiente para ela dourar. E assar e dourar, né? Então eu vou desenformá-la, tá morninha ainda. Mas vou tirar aqui, ó, para colocar. Tá linda. Vou cortar aqui pra gente ver como que ela tá e vamos ver. Ó, que maravilha. Super cremosa. Deixa eu... Maravilhosa. Uma delícia. Vocês vão adorar.